Bom dia para todos e todas. Estamos bem? Graças a Deus. Alegres com Jesus? A Bíblia diz que devemos servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Quem está aqui desde sexta-feira? Levante a mão, desde sexta. Ótimo. Quem veio quinta também? Beleza. Então, eu acredito que esse projeto, esse trabalho, ele foi idealizado para você. Foi idealizado para a sua família. Foi pensado, em alcançar você, em alcançar a sua família. Então o Senhor criou esse momento com palavras, com ministrações, danças, coreografias, apresentações, tá? Então, tudo que foi feito, tudo que foi realizado, foi para alcançar um objetivo muito importante na sua casa, na sua vida e na sua família. E eu creio que ao findar desse trabalho, muito de Deus foi acrescentado a você e foi acrescentado à sua família. Eu acredito que você, como pai ou como pais, não serão mais os mesmos. Vocês terão uma ampliação no entendimento, no conhecimento e também na prática de vocês enquanto pais e também em relação à sua família. Então, nessa manhã, eu quero colaborar, cooperar. A ministradora não pôde vir e eu vou aqui compartilhar algo muito breve com vocês. E à noite, aperta o cinto e vem com o coração assim, cheio de expectativa, para que o fechamento desse tempo seja assim apoteótico, para a glória do Senhor Jesus e edificação da sua casa. Então, o tema da nossa reflexão é tempo de restauração. Eu acredito que é isso que a gente está buscando aqui. Essa é a proposta dos pastores, dos apóstolos que estão com o encargo de cuidar da igreja, de cuidar das famílias. E quando se abre um momento para poder dedicar ministrações e algumas atividades em prol da família, isso mostra a preocupação da igreja de fazer esse tipo de investimento. E a premissa é essa, restaurar, tá? Então, Deus está restaurando sua família. Então eu quero trazer aí esse texto de Eclesiastes 3, de 1 a 3, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Então, bora pensar nisso e a gente poder estar alinhando a nossa vida através dessa percepção do tempo de Deus para nós, o tempo de Deus para a nossa família. De você fazer uma retrospectiva e perceber alguns acontecimentos, algumas coisas que ocorreram com filhos, no relacionamento conjugal, na sua vida pessoal ou com o seu cônjuge, e você entender que pela palavra do Senhor, alguns acontecimentos estabeleceram tempos, e que o Senhor, de forma muito profética, Ele também anuncia para nós, para a gente discernir estes tempos, e podermos entrar em outro tempo, tempos divinos, tá? Para a nossa vida e também para a nossa família. É bom refletir quando o Senhor diz assim: e edificarão os lugares antigamente assolados,
e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então essas três palavrinhas, edificarão, restaurarão e renovarão. Deus tem esta habilidade e este poder de fazer diferente. Aquilo que estava acontecendo de um modo, o Senhor pode mudar o curso, o Senhor pode mudar a forma que estava acontecendo, se estava sendo destruído, se estava sendo arrancado, se estava sendo de alguma forma anulado. O Senhor tem este poder de edificar, de restaurar e também de renovar. Então, eu queria que você fizesse uma retrospectiva na sua vida, na sua casa, na sua família, seus filhos, seu cônjuge, para que você entenda esse tempo de Deus também. E aí uma coisa importante é que em 1 Coríntios 1:9, Paulo diz: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Então Deus é fiel para cumprir sua palavra, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas, aquilo que Ele diz e que vai fazer, Ele faz. E aí tem esse texto de 2 Crônicas 7,14, que eu penso que a gente precisa olhar para ele com bastante reflexão, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E ali eu fiz um acréscimo: sua casa e a sua família. A terra é onde a gente semeia e a gente colhe o que a gente semeia, para o nosso sustento, como também para a nossa prosperidade. O que você semeia, você colhe para você comer, e você colhe para você vender, negociar, para que você prospere. E quando a terra ela não está produzindo para nos beneficiar, nós naturalmente estamos sendo de alguma maneira prejudicados. E eu penso que essa terra, ela é tudo aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vivência, o lugar onde nós vivemos, o lugar onde nós plantamos, onde nós nos reproduzimos, onde nós crescemos, onde nós frutificamos. Isso pode ser na nossa casa, isso pode ser no nosso trabalho, isso pode ser na escola, faculdade, pode ser no ambiente da igreja, na sociedade. E o Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, somente assim, somente dessa forma, somente dessa maneira, eu ouvirei do céu. Então, atenta para isso aqui. O Senhor quer ouvir as nossas orações, o Senhor quer ouvir o nosso clamor. Nós temos pedido a Ele: Senhor, faz diferente, Senhor, muda essa situação, Senhor, muda este quadro, Senhor, realiza coisas novas, Senhor, faz coisas que não são as coisas que estão acontecendo, que as tuas coisas venham. E aí o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Isso é promessa de Deus. E sararei
a sua terra. Então o Senhor coloca princípios, e nós precisamos estar alinhados aos princípios divinos. Toda promessa divina está submissa a princípios. Nenhuma promessa divina se cumprirá se os princípios não forem atendidos. O Senhor diz: humilhar, orar, buscar e converter. Aí ele diz: ouvirei, perdoarei e sararei. É necessário que eu me alinhe, é necessário que eu chame a minha casa para poder se alinhar com Deus, porque se eu quero atrair Deus, se eu quero chamar Deus, se eu quero que Deus abençoe, se eu quero que Deus faça coisas diferentes, se eu quero que mude o que está acontecendo, se eu quero que haja uma realidade nova, eu preciso agora abrir os meus ouvidos para saber o que é que Deus quer que eu faça. Porque existe uma coisa: a gente quer que Deus faça, mas a gente não pergunta a Deus o que é que eu preciso fazer. Nós não podemos estar querendo o agir de Deus sem estar comprometido com um agir para Deus. Querer o agir de Deus é nobre, é necessário, é importante. Até porque a Bíblia diz que é dele, o Senhor, tanto o querer como o realizar. Deus coloca em nós o querer. Tem muita gente que não é despertado para querer algo novo, para querer algo diferente, para querer uma mudança. Mas muitos estão sendo despertados para este algo novo, para esta mudança. E é o Espírito Santo de Deus que está inquietando os corações, incomodando, dizendo: olha, isso não está bom, não está certo, não é dessa maneira. Existe a possibilidade de ser diferente, pode ser diferente, pode ser melhor, tem algo melhor, tem algo diferente. O Espírito nos inquieta para isso. E aí nós precisamos estar atentos também, porque é dele o querer e é dele o realizar, tanto em nós como através de nós. Alinhar aquilo que nós precisamos atender como princípio para ativar a promessa. Bora dizer isso? Todo princípio obedecido ativa as promessas de Deus. Creia nisso, acredite nisso. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo me buscar, se o meu povo se converter, aí o Senhor diz: eu ouvirei, eu perdoarei e eu sararei. Glória a Deus. E aí, uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, redefinir a nossa forma de nos relacionarmos com as promessas de Deus, de nos relacionarmos com esse ambiente do fazer e da bênção de Deus. Precisamos redefinir a nossa forma de buscar a Deus a partir de uma perspectiva divina, sairmos de uma perspectiva humanista, de uma perspectiva religiosa, porque a perspectiva religiosa ela é humanista, onde ela coloca o homem como centro de gravitação e tudo acontece a partir do homem. No entanto, a Bíblia nos ensina diferente. O princípio humanista e religioso diz que o homem, ele está para a bênção, e homem e bênção é sinal de restauração, que o homem tem que ser abençoado para ele ser restaurado. Só que o princípio divino é:
Deus restaura primeiro para depois abençoar o homem. Deus primeiro nos restaura nossa comunhão com Ele, para depois Ele nos dá dele para nós. Primeiro Ele faz algo na nossa mente e no nosso coração, e em seguida Ele traz as coisas divinas dele para a nossa realidade. Eu não posso estar mudando o sentido desse valor divino, querer que Deus me abençoe e depois, se eu puder, se eu conseguir, eu vou me adequar à vontade de Deus, eu vou me adequar ao querer de Deus, eu vou estabelecer um padrão para minha família como Deus quer, ou para minha vida. Não, o princípio divino é que Deus está querendo primeiro restaurar a minha vida, restaurar a minha casa, para em seguida Ele trazer para a minha vida e para a minha casa aquilo que Ele tem prometido. Porque você quer um marido melhor, você quer uma esposa melhor, você quer um filho melhor, você quer uma casa melhor, um ambiente melhor, você quer uma vida melhor, próspera, financeiramente, emocionalmente, em todos os sentidos. Você quer crescer profissionalmente, socialmente. No entanto, Deus também quer tudo isso para você, mas é necessário que nós possamos passar pela restauração. Ser restaurado para estar preparado para receber. Porque muita gente não tem condições de receber o que Deus tem para dar. Porque se Deus der aquilo que nós precisamos e que nós vamos receber dele, se estarmos devidamente preparados, adequados para receber o de Deus, pode estragar. A gente pode se perder e ainda perder a bênção de Deus. E Deus tem princípios para ser observados. Eu faço uma analogia o seguinte: da mesma forma que um motorista sem habilitação é como bênção sem restauração. Não, companheiro? Pegar um carro e dar a alguém que não tem habilitação, que não sabe conduzir bem o veículo, vai ser um perigo para ele e um perigo para outras pessoas. Vai trazer dano. Da mesma forma, as bênçãos de Deus na vida de alguém que não foi restaurado. Então, o arrependimento, ele nos habilita para recebermos as promessas de Deus na nossa vida e na nossa casa. Quantos podem dizer amém a isso? Antes de Deus nos dar alguma coisa, Ele quer fazer primeiro algo em nossas vidas e em nossa família. Vou repetir isso. Antes de Deus nos dar alguma coisa, Ele primeiro quer fazer algo em nossa vida e em nossa família. Diga aí para quem está perto de você: antes de Deus te dar alguma coisa, Ele primeiro vai fazer algo na sua vida e na sua casa. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não posso primeiro querer as coisas sem primeiro buscar o reino. Primeiro vem o reino, depois vem as coisas. E eu acredito que quando eu me comprometo com o reino de Deus, com certeza as coisas de Deus vêm para a minha vida.
Quando o reino de Deus é prioridade, quando o reino de Deus é mais importante, porque reino de Deus, irmãos, nada mais, nada menos é do que vontade de Deus se realizando na minha vida, na minha casa. Reino de Deus é isso. O que é uma pessoa no reino? É uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus. O que é uma pessoa que tem um reino na sua vida? É aquela pessoa que está comprometida com a vontade de Deus. É aquela pessoa que é como Jesus, que diz assim: uma comida eu tenho para comer, e esta comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E aí, o homem em casa, que é o sacerdote, que é aquele que lidera na sua casa, ele diz assim: olha, nesta casa a vontade mais importante é a vontade de Deus. E a mulher da mesma forma também diz: estou com você, meu amor, nesta casa a vontade mais importante não é a sua e também não é a minha, é a vontade de Deus. E aí os filhos também vão dizer: papai e mamãe, de fato, na nossa casa, a vontade mais importante não é a sua, papai, não é a sua, mamãe, e também não é a minha, e também não é a nossa, é a vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! É o reino presente, é o rei presente, é o rei governando. Venha o teu reino, venha o teu reino. Por isso que Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos. O que é que eu preciso fazer? Me arrepender e me converter. Arrependimento é você estar indo numa direção e você ouve uma voz: ei! Você volta e a voz lhe chama: venha para cá. É você mudar a direção, é você estar dando uma volta inteira. Não é algo que você vai deixar pela metade, é algo que você vai deixar por inteiro. Isso é arrependimento. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que dava palavrões, não dá mais. Aquele que era violento, não é mais. Aquele que traía, não é mais. Aquele que não era paciente, também agora é manso. Aquele que era arrogante, soberbo, agora é humilde. Arrependimento é mudar, converter, está alinhado com arrependimento. Converter é estar cambiando. É como você pegar uma moeda, a pessoa vai lá, tem o dólar e quer fazer a conversão de dólar para real ou real para dólar. Converter, fazer uma mudança radical. Não é mais dólar, agora é real. Não é mais real, agora é dólar. Arrependei-vos e convertei-vos. Por que que eu preciso me arrepender? Por que que eu preciso me converter? Para quê? Para quê? Bora dizer isso? Para quê? Para quê? Para quê? Sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! Quando eu obedeço princípios, eu ativo o quê? Promessas. Vamos repetir para você não esquecer. E quem está anotando, anote. Ou quem está anotando, anote. Que coisa linda. Que coisa linda, né, rapaz? Meu Deus. Vamos perdoando aí, viu? Quando eu ativo o princípio, quando eu obedeço o princípio, eu ativo promessas divinas.
guarda no teu coração. Combina isso no relacionamento em casa. Combina isso entre vocês. Como é que você quer ver milagres de Deus acontecendo se você não se compromete com princípios divinos? E aqui eu estou te dando somente uma ideia de uma amplitude bem vasta do que pode ser feito. Então esse princípio aqui diz: arrependei-vos e convertei-vos. Isso aqui é um mandamento. E a maioria dos princípios são mandamentos. Mandamentos divinos. Arrependei-vos e convertei-vos. E vou dizer mais para você. O arrependimento e a conversão, ela não é somente em um momento. Naquele momento em que você se viu pecador, tal, desgraçado, pobre, cego, nu, tal, e disse: Senhor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu aceito Jesus. Aquele momento foi o momento em que você entrou para viver uma vida agora de arrependimento e conversão. Você deu o primeiro passo, que foi render-se a Jesus, e a partir de então você vai continuar a viver dando passos para ser semelhante a Jesus. Você veio para Jesus, e agora que você está em Jesus, a cada dia você precisa se converter, a cada dia você precisa se arrepender, para você ir deixando de ser parecido com você, e sendo parecido cada vez mais, ou parecida com Jesus. E aí as pessoas da sua casa, as pessoas no seu trabalho, na faculdade onde você está, na rua que você mora, os irmãos da igreja onde você faz parte, poderem dizer assim: poxa, você está mudando, você está mudado, você está diferente. O que é que está acontecendo? Eu estou vivendo em arrependimento diário. Arrependimento diário. É aquela consciência de submissão a toda a impressão divina, que o Espírito Santo chega no seu coração e diz assim: olha, isso não está certo, não é assim, não é desse jeito, faz diferente. E aí você diz: sim, Senhor, me perdoe, eu vou me esforçar, eu vou fazer diferente. E aí você vai, se esforça, no outro dia você erra de novo, mas o Espírito diz: olha, de fato, eu não fiz certo, faça diferente, faça o certo. E você vai, e vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando, até que o arrependimento produziu algo novo, algo divino na sua vida. Nunca desista de se submeter ao Espírito Santo. Nunca desista de fazer o que o Espírito Santo está mandando. Se você errou hoje, arrependa-se. Se você voltou a errar amanhã, a mesma coisa, arrependa-se. Se você errou novamente, a mesma coisa, arrependa-se. Porque vai chegar o momento em que o Espírito Santo vai completar a obra na sua vida. Ele é poderoso para fazer isso. Ele faz isso, porque o problema é quando a gente perde a sensibilidade de ouvir o Espírito. O problema é quando a gente perde a capacidade de arrependimento. Esse é o problema. Eu estava numa reunião essa semana, e um irmão pediu a palavra para poder dar um testemunho dele, que ele é professor de educação física. A diretora da escola não deixou ele usar a quadra. E aí depois liberou a quadra sem ele saber. Quando ele chegou na escola com um planejamento de aula diferente, aí chegou lá, já tinha liberado a quadra. Ele dizia: agora o que é que eu faço? Eu planejei a aula sem a quadra e eu vou ter que refazer tudo de novo. Aí foi falar com a diretora: mas diretora, você não poderia me avisar? Ele disse que começou a suspender a voz dele, e ela levantou a voz também, ele levantou o tom, ele levantou o tom, e ela levantou de novo, ele levantou também. E aí ele disse assim, ele parou e raciocinou: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu sou um discípulo de Jesus. Aí ele parou e disse assim:
me perdoe. Eu falei a coisa certa da maneira errada. Eu tinha que reivindicar, mas não da maneira como eu estou reivindicando. Me perdoe. E aí ele estava falando na reunião, né, que ele ficou muito triste, porque ele teve essa conduta, teve esse comportamento. Aí, na hora, o irmão falou assim: e aí, Antônio Carlos, o que é que você pensa? Eu disse: eu celebro a Deus com a atitude do irmão. E eu digo assim: irmão, não fique triste não, se alegre, porque você está dando demonstração de que você ainda está ouvindo o Espírito Santo de Deus. Porque pior são as pessoas que estão errando, estão pecando, mas elas estão passando por cima como se nada tivesse acontecendo. Elas estão fazendo as coisas, estão assim como se estivesse bebendo água naturalmente. Alguém até chega para dizer: mas você fazendo isso, e daí? E aquela arrogância, e não tem sensibilidade para poder dizer assim: errei, pequei, olha, falhei. E o correto é que nós tenhamos diariamente arrependimento e conversão. Porque onde há arrependimento e onde há conversão, o Senhor estabelece tempos de refrigério pela sua presença. Aleluia! Se você tem passado um tempo de aperto, um tempo de luta, dificuldade na sua vida pessoal, na sua família, com filhos, no relacionamento conjugal, como for, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que essa atitude esteja presente na sua vida. Deus vai estabelecer um tempo, aleluia, onde haverá refrigério, pela presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então o que vem primeiro Deus nos restaura, depois Ele nos abençoa. Antes de qualquer coisa, é preciso mostrar para Deus um coração quebrantado e contrito, um coração humilde e um coração manso. Porque assim diz o Senhor: filho meu, dai-me o teu coração. A gente está pedindo a Deus: Senhor, me dá um marido convertido. A mulher, aí o Senhor diz assim: mulher, me dá o teu coração. Aí o marido diz: Senhor, me dá uma mulher convertida. E o Senhor diz: meu filho, me dá o seu coração. A gente fala assim: Senhor, eu quero meus filhos cheios do Espírito Santo, quero os meus filhos servindo ao Senhor. Aí o Senhor diz assim: me dá o seu coração. Porque quando você dá o seu coração para Deus, quebrantado, contrito, convertido, arrependido, humilhado, Deus aí vai fazer aquilo que você está pedindo para Ele. Eu tenho certeza. Isso é fato, isso é verdade. A quem pertence a chave do seu coração. E aí, como diz Hebreus 3:12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, mas que o nosso coração, ele não seja nada disso, nem mau e nem infiel, mas seja um coração quebrantado, um coração contrito, um coração para Deus, um coração de Deus. Então eu quero orar com você, fazermos esta oração juntos, dizendo, quando o Senhor diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esta é deve ser a nossa oração, e nós vamos orar assim. Temos arrependimento, porque o arrependimento nos aproxima do coração de Deus e das bênçãos de Deus. Atitude de quebrantamento, atitude de humilhação diante do Senhor. E porque este
é o tempo de Deus estar restaurando o temor do Senhor em nossos corações, restaurando nossa comunhão na oração, restaurando em nós o louvor e a adoração, restaurando o conhecimento de Deus pela palavra, restaurando ministérios que foram perdidos por causa do pecado ou outras coisas, restaurando o nosso serviço. Deus está restaurando as nossas famílias, Deus restaurar a paz, e Deus restaurar a igreja de Jesus, a expressão do reino de Deus em nós. Esse é um tempo onde o Senhor estará nos dando maturidade emocional, maturidade espiritual, prosperidade e frutificação. Bora dizer isso? Bora dizer: Deus, eu quero maturidade emocional, maturidade espiritual, eu quero prosperidade e eu quero frutificação. Nesse tempo devemos dar a Deus o que Ele quer, para que Ele possa fazer o que nós precisamos. O que é que Deus quer de nós? Um coração quebrantado, contrito, arrependido, submisso e humilde. É isto que Deus quer de nós. E aí nós vamos ver milagres acontecerem. Quantos creem que Deus pode fazer milagre? Então vamos ficar de pé e vamos encerrar com esse texto. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso, eu vou ler primeiro, depois a gente lê, para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você acredita que existe um poder de Deus na sua vida? Eu creio. Eu creio. Quantos aqui nasceram de novo? É crente em Jesus? O Espírito de Deus está sobre você. E este Espírito que está sobre mim e que está sobre você, esse Espírito é Deus. Esse Espírito é divino. E quando eu me submeto a Ele, quando eu creio e recebo a impressão dEle, e obedeço o que Ele está estabelecendo para a minha vida, Ele em mim e Ele através de mim, Ele vai operar milagres. E eu quero dizer em nome de Jesus, irmãos, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A fé é uma ativação de uma virtude divina em nós. O justo vive pela fé. Coisas caóticas, coisas difíceis, coisas impossíveis, situações que foram destruídas, vidas que foram destruídas, relacionamentos que se complicaram. Talvez você, talvez sua casa, talvez seu cônjuge. E é neste ambiente que Deus vem e dá uma despertada em nós. E Deus diz para nós assim: olha, é possível. Porque tem hora que a gente fica desesperado: Senhor, será? Que a gente olha para a terra, ela está pisada, jogam a água não desce, e ela fica sem possibilidade de manifestar vida.
mas Deus é poderoso. Aquele que é poderoso. Bora dizer isso? Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E o tudo que Ele vai fazer é segundo, é conforme o poder que em nós opera. Então, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo quer levar você para dentro de você, para que você veja, para que você creia que há um poder. Se você limitar este poder que está em você, o limite da ação vai ser conforme. É segundo. O agir de Deus é segundo. Aleluia. 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 Comece a orar ao Senhor. Pode nos ajudar. Aleluia. Oh, Senhor. Este lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso me entregar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda seja mais se conhecer, minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar
nós colocamos agora, Senhor, nossa casa, nós colocamos nossa família, colocamos nossos filhos, colocamos nosso relacionamento agora diante do Senhor. O Senhor conhece como está, e o Senhor sabe o que precisa ser feito. Então, primeiro, Senhor, comece a trazer conhecimento, revelação para nós de coisas que nós estávamos desapercebidos, de coisas que nós não estávamos vendo, e nos dar agora a clareza das coisas que precisamos nos arrepender, de feitos nossos, de ações nossas, que precisamos nos arrepender, de palavras nossas, palavras ditas, que precisam de arrependimento. Em nome de Jesus, dar-nos um coração agora quebrantado, dar-nos um coração agora humilde, dar-nos um coração arrependido, e que nós possamos agora, Senhor, estabelecermos, acionarmos pela oração, pelo arrependimento, pelo quebrantamento, pela confissão de pecados, acionarmos, ó Deus, o cumprimento das suas promessas em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, nos nossos filhos, no nosso relacionamento conjugal. Senhor, em nome de Jesus, estabelece um tempo novo, estabelece um tempo, Senhor, onde possamos ver restauração, e portanto, Deus, restaura os lares, restaura os maridos, restaura o ministério dos homens nas suas casas. Que os homens se arrependam, que os homens se voltem para o Senhor e possam edificar suas casas, trazer a Bíblia para casa, possam se curvar de joelhos na sua casa, em nome de Jesus. Restaura os relacionamentos conjugais, as famílias que estão sendo destruídas, restaura os que estão aqui e os que não puderam vir nesta manhã. Vai ao encontro deles agora, Senhor. Vai ao encontro de cada família, Deus. Oh Deus, oh Deus, restaura os nossos filhos que foram, Deus, machucados pela religião, machucados por este mundo mau e perverso, Senhor, machucados por nós, machucados por nossa negligência, machucados, Deus, restaura eles, restaura eles, restaura eles, Deus. Oh, Tu és poderoso, Deus, Tu és poderoso, Deus, para fazer muito mais, Deus. Oh, a minha fonte é o Teu amor, minha colheita
minha fonte, minha colheita, minha herança. Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Creia nisso. Creia nisso. Venha, meu pastor. Tempo de restauração. Tempo de restauração.